Senhores telespectadores, nas cartas que recebo aparece muitas vezes esta ideia. Então, e os automóveis? Está agora a passar o centenário, os primeiros automóveis andaram em Portugal, os primeiros postos de abastecimento. Então, tudo isso não é história, não vale a pena recordar esse passado. Vale a pena, e eu vou começar rigorosamente pelo princípio. O que está junto de mim é, nem mais nem menos, que o primeiro automóvel que entrou em Portugal. O primeiro de todos, reparem, isto não são pneus, isto é uma tira de aço. É um carro ainda não tem instalação elétrica. Eu gostava que vocês vissem como eram os faróis. Vamos ver se consigo mostrar. Está aqui um farol. É um coto de vela e acendia-se a vela, depois a vela metia-se aqui. Não? E era assim que isto andava. É muito curioso nestes carros o sistema de ignição. É claro, como isto não tem nenhuma instalação elétrica, como é que se consegue pôr o motor a funcionar? É curioso, isso vale a pena ver. Tinha aqui são dois maçaricos que também se acendiam com o fósforo. Estes dois maçaricos punham em brasa estas barras, quando já estavam em fogo, que conseguiam fazer explodir a mistura da gasolina. Para pôr o carro depois a trabalhar, era preciso naturalmente dar à manivela. Está aqui a manivela, como calculam, isto dá-se à manivela. E aconteceu com este carro uma coisa curiosa, que eu acho que também merece ser lembrada. O carro veio de França, uma grande festa, estavam os amigos todos, não sei se houve champanhe, mas se calhar houve. O carro era de um senhor muito rico, era o Conde de Avilés. O Conde de Avilés era um grande agrário no Alentejo. Mandou vir o carro, grande festa, o carro vinha num caixote. Ele mandou buscar à drogaria um garrafão de petróleo, arranjou um funil, deitou o petróleo aqui no depósito e depois foi dar à manivela. Deu à manivela, deu. Devo dizer que o Conde não era um homem forte, mas vieram os amigos, mas por mais que dessem voltas à manivela, o carro não andava. Mas com o carro tinha vindo um mecânico francês. E o mecânico teve uma ideia. Disse, e se vocês, em vez de petróleo, experimentassem pôr-lhe gasolina? A gasolina era uma coisa perigosa. A gasolina, com um fósforo, explode. A gasolina era subversiva. Bom, mas lá foram buscar a gasolina, deitaram-na aqui com muito cuidado, e depois quem é que dá a manivela? Porque, tendo gasolina no motor, dar uma volta a isto, é claro que isto arrebentava. E, portanto, o dono do carro disse, eu não sei, eu não dou. Os amigos, veio um, veio o outro, veio o engenheiro francês, todos se baldaram, não houve ninguém que se agarrasse à manivela. Então o carro não anda. Isto tinha custado um dinheirão. Olharam ao longe e viram na esquina, imaginem vocês, um galego. Ainda não havia telefones, era o tempo dos moços de fretes, chamavam moços, são os velhotes galegos, tinham aqui uma corda ao ombro, chamaram um galego, Joaquim, o senhor é capaz de dar aqui a manivela? E o galego tinha força, agarrou nisto, deu duas voltas e imediatamente o carro começou a trabalhar. Essa primeira viagem teve depois que contar, vem no jornal, um dos episódios que contam
Isso vinha no Diário de Notícias, hein? O Diário de Notícias contava assim. Quando subia, não era subir, quando descia uma ladeira em Palmela, na vila de Palmela, foi de encontro a um burro carregado de canas. E se não fosse a segurança dos travões, aí, podia ter havido um grave desastre. Isto também não é bem verdade, porque o que acontece é que o travão não funcionou. E quem serviu de travão foi o burro. O burro viu esta coisa esquisita, vai de frente, dá aqui uma amarrada e, é claro, morreu, ficou desfeito pelo automóvel, mas o automóvel parou em cima do corpo do burro. Tudo isto que estou a falar se passou em 1895. Já por alturas de novembro, o carro chegou aqui à nossa alfândega em 25 de outubro, demorou a despachar, a montar, veio o Natal e é então que ele faz a sua primeira viagem. É um carro comprado em França, é um Panhard, era montado pelo Panhard, mas o motor que tem não é Panhard. Tem embaixo o motor Daimler. Um Daimler, dizia o registro, de 2 cavalos. Reparem que realmente é isto, só faltam 2 cavalinhos à frente para ser uma charrete. Um Daimler de 2 cavalos. E, teoricamente, podia atingir a pavorosa velocidade de 20 km/h. Bom, realmente não atingia, porque para um carro andar depressa tem que haver estradas. E, é claro, não havia estradas. Havia caminhos esbarrondados e isto, enfim, dificilmente atingia os 10. Mas andava. De qualquer maneira, foi o primeiro, em 1895. Vieram outros em 96, em 97, em 98, e quando começa o século, há já algumas dezenas de automóveis em Portugal. Mas é claro, isto era cá dentro. Lá fora, a história vinha um bocado mais de trás. As grandes descobertas nascem muitas vezes de coisas muito simples. Um cientista francês, o Papin, estava a olhar para uma panela que estava ao lume, com água. E o que é que ele viu? Viu qualquer de vocês vê. Viu que a tampa da panela fazia pip-pim-pim. Claro, é porque tinha uma força. Portanto, a água, sob a ação do fogo, fervia e desenvolvia uma energia. No século seguinte vem um outro homem, um inglês agora, o James Watt, e teve esta ideia simples. Vamos aproveitar aquilo, põe-se um pistão e o pistão anda para cima e para baixo. Se no pistão puser uma manivela e uma biela, esse movimento para cima e para baixo pode-se transformar realmente num movimento rotativo. E é assim que nasce o primeiro motor, o motor a vapor. Mas realmente não é essencial que seja água a ferver. Qualquer coisa que provoque uma libertação súbita de energia faz mover o motor. Bom, e não é só a água a ferver. A explosão de qualquer mistura provoca isso. É assim que nasce realmente o motor. O que se discutiu muito tempo é como era a melhor maneira de aplicar o motor a um carro, porque eles aplicaram-nos às fábricas. Olhem, o Watt registou a invenção dele para uma coisa importante. Era
lá de fundo, tirar a água que inundava as minas. Chamava-lhe bomba de fogo. O primeiro serviço do motor foi para as minas. Depois pôs-se nos barcos. A gente ainda hoje chama vapor ao navio. Bem, depois tratou-se de suprimir o cavalo do automóvel. Era preciso aplicar-lhe o motor. Como é que era o motor? Discutiu-se. Houve muito quem dissesse o melhor é a vapor. Também houve quem dissesse o melhor é a eletricidade. E eu ainda hoje acho que esses é que tinham razão. A eletricidade que não polui. Bom, mas tinha aparecido o petróleo era aparentemente ilimitado e começa então a história dos motores de essência, os motores, enfim, de gasolina. É aí que começa o automóvel. Depois daquele que vimos, vêm muitos outros. Este que está junto de mim é um magnífico automóvel. Ele tem aqui a data da entrada em Portugal, 1899, ainda do século passado. Mas este automóvel tem qualquer coisa de diferente. Continua a andar. Vai a um grande percurso em Inglaterra, uma corrida de Londres a Brighton, 90 quilómetros. Cada vez que lá vai, põe aqui uma medalha. Ainda lá esteve em 1996. Quer dizer, 100 anos depois de construído, este carro continua a revelar-se uma viatura que funciona. Todos estes carros que estão junto de mim são relíquias dos primeiros tempos do automóvel. Reparem, este aqui diz 1909, é um magnífico carro. Aquele diz 1906, tudo isto são os últimos anos da monarquia. São carros de gente muito rica. Há os catálogos desses automóveis. O valor, em termos de hoje, a gente tem os preços. Eu sei perfeitamente quanto é que isto custava. Eram 3.600, 3.800. Isto, em termos de hoje, são tudo verbas à volta dos 50, 70 mil contos. Quem podia ter os carros, no fundo, eram os príncipes. Os príncipes daquele tempo, quer dizer, eram os sujeitos que estavam a ganhar muito dinheiro, com as grandes transformações que Portugal sofreu. A Revolução do Comboio trouxe das eiras para as cidades toda a produção agrícola, fazem-se rápidas fortunas e aparecem muitos automóveis. Estes dois automóveis que estão junto de mim marcam bem o caminho percorrido em 100 anos pelo automóvel. Posso, sem exagero, dizer que este é o mais antigo automóvel do mundo. Automóvel é gasolina, claro. Automóvel com essência. E este, o mais moderno. Claro, mais moderno, no sentido de tipo dos mais modernos. É um Ferrari F40 feito já nos anos 90 para comemorar os 40 anos da Ferrari. Enquanto que este tem uma cilindrada de 1600 centímetros cúbicos e com essa capacidade dá a velocidade de 16 km/h máxima, velocidade máxima. Este tem uma cilindrada que não chega ao dobro, não chega a 3000 centímetros cúbicos, atinge uma velocidade de 324 km/h e tem uma potência de 478 cavalos. Estes números mostram bem como o automóvel, nestes 100 anos,
nunca deixou de progredir. Foi-se sempre fazendo melhor. Bom, este carro eu acho comovente, isto é uma réplica exata para comemorar o primeiro automóvel que andou mesmo. Andava lá, enfim, à volta da cidade, mas é curioso isto, ao fim de alguns anos, é a mulher do construtor, o construtor é o Carl Benz. Benz, o grande construtor, pioneiro dos automóveis. É daí que vem benzina, porque ele até isso teve que arranjar, a benzina. Mas não ia para longe. Mas um dia é a mulher do Benz, a Berta, já tinha 2 filhos, assim crescidotes, mete-os aqui e vai dar uma volta e anda 100 km pelas estradas alemãs. Volta e diz ao marido, vês, o nosso carro anda. Bom, e anda tanto que em 2, como sabem, há Benz a andar por todo o mundo. Dos pontos mais altos da qualidade europeia, toda a gente sabe que é o Rolls-Royce. Eles tomaram como programa fazer o melhor carro do mundo e fizeram. Aquele é de 1911, mas carroçado em Portugal, lá foi o inglês que o comprou. Aquele é de 1920. Este é o mais belo Rolls-Royce realizado ainda em vida do Royce. Ele morreu pouco depois. E realmente era um carro de príncipes e de reis. Mas em França, o cúmulo da elegância não se chamava Rolls-Royce. Chamava-se Bugatti. Este é um dos mais belos Bugattis jamais construídos. Era um carro de grande turismo, por sinal, o mais rápido carro de turismo da época. Bom, mas aquilo que vimos eram só carros para pessoas muito ricas, eram carros caríssimos. Um grande nome da história do automóvel é o de Henry Ford, exatamente porque é ele quem traz um programa novo, um automóvel para cada americano. Eu estou junto do primeiro automóvel Ford que entrou em Portugal. E devo dizer que é dos primeiros que o Ford fabricou. O Henry Ford, entre 1909 e 1927, fez mais de 15 milhões de automóveis. 15 milhões. Ora bem, nesses 15 milhões, este que está aqui ao pé de mim era o 11.000, era da série 11.000. É logo do primeiro ano. E é curioso, ele veio para Portugal em 1909, no ano anterior à República. Para quem? Para o senhor agente da Ford em Portugal. Reparem, o Ford a fazer automóveis lá na América e a preocupar-se com arranjar um agente para vender Fords em Portugal. Bom, Portugal em 1909 é um país com muito prestígio no mundo, é um país a andar para a frente, é um país, enfim, que parece que vai ter futuro. E a rápida introdução de automóveis no país tem a ver com isso. Reparem, este carro, é um carro bonito, mas isto não tinha nada assim de mecânica especial. O que isto tem de especial é que era um carro barato, era um carro simples, era um carro que se conduzia com meia dúzia de peças, o tal carro para toda a gente. E, sobretudo, o carro feito em série. É o famoso Ford T. Começou assim, em 1909, em 1927 já é assim. Este é um dos últimos Ford T. O sonho de Ford era este. Cada homem, cada carro. Bom, claro
quando Henry Ford dizia cada homem, cada carro. Estava a pensar em cada homem americano, porque as condições europeias eram completamente diferentes. Aqui na Europa, o carro continua a ser uma exibição de poder e de prestígio. Tenho junto de mim duas obras-primas da indústria automóvel dos inícios do século. Isto é um Fiat de 1909, entrada em Portugal, Reinado Dom Manuel, em 1909. Fiat, fábrica italiana Automobile Torino, F-I-A-T, 1909. E aqui é alemão, este é alemão, é um Benz, entrada em Portugal também ainda no Reinado Dom Manuel, 1910, é um Benz. Depois a fábrica fundiu-se e veio a ser Mercedes-Benz. E esta palavra Mercedes é bonita porque é um nome espanhol. Era uma moça, filha de um barão austríaco e de uma senhora da Catalunha, e o pai quis que o nome da filha ficasse no carro. São, como veem, dois carros luxuosos e são, enfim, dois dos tesouros da coroa do Museu do Caramulo. Com o Ford e com outros fabricantes, o automóvel popularizou-se e hoje faz parte das nossas vidas. Não conheço nenhum outro objeto assim que seja tão importante como o automóvel. Há pessoas que podem privar-se de tudo, até de não comem tanto quanto devem, não? Mas o automóvelzinho, sem isso, ninguém passa. E a razão é muito engraçada e é uma razão sinuosa. Isto vem de que realmente é o automóvel o substituto do cavalo. E a humanidade, desde as sociedades mais antigas, desde os gregos, divide-se em cavaleiros e peões. Naturalmente, quem manda é o cavaleiro, quem trabalha é o peão. E toda a gente quer ser cavaleiro. Toda a gente não é bem assim. Pensem, eu pelo menos nunca vi um deus a cavalo. Nem na mitologia hindu, nem na grega, nem na romana, os deuses não andam a cavalo. Isso liga-se com aquela imagem medieval do mundo em três classes. Os oratores são os pensadores, é o mundo superior do espírito e da inteligência. Os belatores são os cavaleiros, combatem, e os laboratores são os lavradores, os que trabalham, claro, para sustentar os cavaleiros. E como é natural, toda a gente neste mundo quer ser cavaleiro. Já ninguém quer ser peão. E isto estaria muito bem, não havia nada que dizer, ainda bem que assim é, se não se desse outra circunstância. É que para nós, nestes nossos mundos civilizados, termos todos um automóvel, o desnível entre pobres e ricos no grande mundo em que vivemos é cada vez maior. E quando os americanos dizem um automóvel por cada pessoa, estão-se a esquecer de que há muita gente que ainda anda a pé, que ainda está a morrer a pé. Para acabar o programa, eu volto ao lugar onde comecei, que foi aqui, no guiador do primeiro automóvel que entrou em Portugal. E pretendo tirar a moral da história. Moral que é assim: faz agora 100 anos, um conde matou um burro com este carro.
e já ninguém se lembra do burro, nem ninguém se lembra do conde, mas todos conhecem o carro. Isto porque então, como agora, o conde era o passado, o burro era o presente, mas o automóvel, esse, significava o futuro.